Uau! Good morning! Bom dia! Para os meus irmãos portugueses, que já estava com saudade de vocês ou de vós. Sabe que eu cresci no meio de uma comunidade portuguesa. Meu pai, meu padrasto, na verdade, eu perdi meu pai com 11 anos, mas meu padrasto era murtuzeiro, isso aí poucas pessoas conhecem ali ao pé do porto. E eu cresci numa casa que a gente comia às vezes a feijoada com o bacalhau. É meio misturado, né? Isso ali em New Jersey. E como eu já falei da outras vezes, eu tenho um carinho tão grande por vocês, pela comunidade portuguesa, e eu me sinto em casa sempre que estou aqui. Obrigado, meu amigo Elias, por me convidar. Eu me sinto muito honrado. Wanda, vocês são amigos do coração. A gente tem tido o privilégio de não apenas estarmos juntos diante do Senhor, nas missões, mas também tiramos um tempinho para passear recentemente, e a gente pôde ver cada vez mais, o quão preciosa é essa família. Aos amigos brasileiros que foram chegando aqui ultimamente, bem-vindo. Eu vejo que tem uns rostinhos novos, que bom ver vocês aqui. Vocês são ânimo, são força e certamente são munições que o Senhor mandou para ajudar aqui, e não apenas aqui em New Jersey, apenas em Jersey, mas também para avançar. Nós estamos vendo agora na Madeira e enfim, agora é hora de expandir, É esse o tema que eu vou falar hoje, é hora de expandir. E aliás, falando em expansão, sua família está crescendo, Jacha, Isabela, agora veja, os novos senhor e senhora Caetano, olha isso, uau, parabéns. Também é muito bom ver o Gustavo, o Davi, que são meus amigos também, Fábio e Isabela, que a gente desenvolveu essa amizade durante o tempo. É uma alegria rever vocês. Marcelo, mais recente, juntamente com sua esposa, é um privilégio estar aqui com vocês. Dessa vez, vocês veem que eu estou mais feliz, vocês veem que eu estou até mais bonito, é normal, quando a gente vem acompanhado. É assim, você vai tirar foto do homem e sai aquela coisa desengonçada, feia na foto, Se a mulher está do lado, ele já sai um galã, não é assim? É mais ou menos assim. Então, Jussiara está me acompanhando, vocês já tiveram a chance de vê-la. Jussiara é minha companheira de 31 anos, se cumpre agora, daqui a 2 semanas, 3 semanas, 2, sei lá, por aí. Mas pelo menos eu estou acertando os anos de casamento, pelo menos isso. E temos 4 filhos, plantamos 2 igrejas, na verdade. A segunda igreja a qual eu pastorei hoje, nós plantamos há 28 anos, e esse próximo mês, agora em outubro, eu completo 30 anos de ministério pastoral. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo, e tem muito a ver com vocês hoje, que é o seguinte: o que é de Deus permanece, o que é de Deus avança, o que é de Deus ninguém freia, e o que é de Deus de verdade não morre. Posso dar vários exemplos para vocês. Vocês estão dentro de um prédio lindo, maravilhoso, que foi certamente construído para uma comunidade viva, para uma comunidade que estava avançando. Algo aconteceu nessa comunidade que eles pararam de avançar, mas o que é de Deus, Deus não deixa pela metade. O que é de Deus, Deus traz gente nova, Deus enche de novo, Deus faz algo diferente. E às vezes, como pastor, em 15 anos aqui, pastor Elias, você viu pessoas chegarem que você falou assim: uau, agora sim a minha vida ficou mais fácil, agora sim o ministério vai. E você viu pessoas indo, e você falou: puxa vida, E esse ida e vinda, Deus sempre traz pessoas novas, Deus sempre traz unção nova, Deus sempre traz entendimento novo para o novo tempo. Então eu creio que 15 anos é a adolescência de vocês são adolescentes. Estão preparados agora para crescer, para virar adultos como igreja? Agora é hora de avançar, é hora de construir coisas novas, é hora de ir mais além. Cada vez que eu estou com vocês, eu volto com o coração muito agradecido para casa, porque eu vejo que vocês estão verdadeiramente dispostos a avançar. Pastor Elias, eu falei para ele ontem, você pode chamá-lo de pastor à vontade, ele até prefere, bem como eu, mas na verdade o pastor Elias é um apóstolo que Deus tem levantado nessa geração. Sobre ele tem uma unção apostólica, é muito simples e fácil você andar com ele alguns dias e perceber isso. E quando você mergulha e vai ver na África, e vai ver nas nações da terra o que ele faz, o que ele anda, e aonde ele consegue
trazer daqui, colocar ali, ele é uma ferramenta que Deus usa de uma forma tremenda, formando pastores, estabelecendo igrejas, auxiliando o campo missionário. Você é um homem admirável, eu aprendo muito com você. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, assim. Quando eu estiver na sua idade, eu quero estar assim, parecido contigo, mais e mais. Provocaçãozinha à toa. Eu falo a idade espiritual, a maturidade, eu quero chegar lá. E, Wanda, você, a palavra não é aceitar, a palavra é se render ao propósito de Deus para tudo isso. Isso é tão admirável, isso é tão admirável. Você é uma mulher que verdadeiramente tem compartilhado os sonhos, né, do seu marido de uma forma assim como poucas mulheres que eu conheço. Você tem se dado, e se dado de uma forma intensa. Educa os filhos, né, faz homeschooling, e supre tudo aquilo que o Elias, para lá e para cá, estando ausente, não pode fazer. Então, eu parabenizo vocês. Essa igreja... Gente, vocês entendem o naipe de pastores que vocês têm aqui? Não, é sério, vocês entendem isso? Porque normalmente as igrejas não entendem. Sabe, eu ando por aí e algumas igrejas chegam para mim, alguns membros das igrejas chegam para mim e falam: pastor, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. E eu falo assim: rapaz, vamos lá para New Jersey um pouquinho, que você precisa de falar isso para a minha igreja. A minha igreja precisa de entender, sabe, porque às vezes a gente trata o costumeiro sem dar valor. Muita gente só dá valor quando perde. Às vezes nós temos um sábio dentro de casa, um vô, uma avó, dando conselhos sábios e ninguém está ouvindo. Está todo mundo a dizer: não sabe nada que está falando, não sabe da minha geração. Quando a gente perde, é que a gente começa a lembrar e fala: uau, eu tinha um sábio, eu tinha um vô, uma avó, eu tinha alguém que eu poderia ter aprendido mais, e não aprendi. Então, jovens, valorizem isso. Igreja, valorize o que você tem. Sabe, vocês têm pastores preciosos. E hoje ele foi tão feliz em falar isso, que eu sou agradecido pelos 15 anos, mas eu estou olhando para o futuro. Eu quero avançar, e é exatamente isso que Deus colocou no meu coração hoje. Agradecido pela história, sim, mas sonhando com o futuro. Por quê? Porque crescer é preciso. Fala comigo: crescer é preciso. Crescer é preciso. Você não pode ficar aonde você está. O texto que eu vou usar hoje é 2 de Reis, no capítulo 6. Quero ler com vocês. Certamente vocês já leram essa mensagem várias vezes, mas vamos analisar algumas coisinhas aqui hoje. E assim eu quero derramar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Crescer é preciso. Eu creio que esses 15 anos marcam um tempo de expansão. E quando falamos de expansão de igreja, fica muito genérico. Porque falamos: a igreja vai crescer. Então a igreja cresce, eu vou ficar aqui orando para que a igreja cresça. Ou eu vou ficar aqui no meu canto enquanto a igreja cresce. Deixa eu te falar uma coisa: a igreja só cresce quando a igreja cresce. E a igreja não é o conjunto, a igreja é individualmente cada um de nós. Quando nós nos reunimos formando a igreja. Então, para a igreja crescer, cada homem tem que crescer, cada mulher tem que crescer, cada família tem que crescer. O crescimento da igreja não vem de algo que acontece coletivo, sem antes acontecer no privado. O avivamento na igreja não é algo que se derrama no coletivo, começa no privado. Começam pessoas a orar, a buscar a Deus, a chama é acesa, na casa de um, no trabalho do outro, enquanto o outro está orando de madrugada, e de repente, quando esses se reúnem, o fogo pega, a fogueira então estoura. Um avivamento vem assim, um crescimento vem assim, um desenvolver a longo prazo começa com pessoas chaves na igreja que decidem crescer. Se você hoje decidir crescer, se você hoje decidir avançar, com você começa uma nova etapa nessa igreja, com você começa uma nova etapa nesse ministério. 2 de Reis, no capítulo 6, versículo 1 até o 6 diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Nesse caso Elias perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o local, Eliseu, perdão,
né? Eliseu perguntou onde caiu. Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse então Eliseu: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. À medida que avançamos para uma nova etapa, sabe, precisamos entender que uma nova etapa não se vive sem crescimento. Uma nova etapa não se vive sem expansão. A missão cristã portuguesa começa hoje uma nova etapa e muitas coisas acontecerão de hoje em diante. Os melhores anos de vocês, e é lindo o que nós vimos, é lindo essa história, desde das reuniões na casa da missionária, desde o início, a tudo isso que Deus fez, a tanto que Deus acrescentou, mas eu quero que você escute essa voz profética diante de vocês hoje. Os melhores anos dessa igreja não estão no passado, estão adiante de vocês. Tudo que vocês construíram até hoje é um alicerce para o que Deus quer fazer aqui e nas nações da terra. Hoje começa um tempo, que é um tempo de expansão. Sabe, quando lemos aqui em Eliseu, em 2 de Reis, no capítulo 6, a gente vê Eliseu nos ensinando algumas coisas com seus discípulos. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, primeiro, que há uma necessidade de expansão. Fala comigo, há uma necessidade de expansão. Crescer é preciso, crescer é necessário. Olha, quem não cresce da maneira correta, cresce da maneira errada. Sempre estamos crescendo. Quem não está crescendo músculo, está crescendo barriga. Alguns entendem o que eu estou falando, não é? Algumas pessoas que durante a adolescência, a juventude, tinha a bola nos pés, lembra disso? Depois com o tempo a bola subiu e parou em algum lugar aqui no meio da barriga. Mas quem não está crescendo nos músculos, está crescendo em algum lugar. Quem não está crescendo no conhecimento da palavra, está crescendo no conhecimento de alguma coisa que você está se dedicando. Às vezes são as séries da Netflix. Tem pessoas que conseguem contar detalhadamente as 12, 15, 10 seasons de uma série, mas não conseguem lembrar de alguns acontecimentos na vida dos profetas, na vida das escrituras, porque em alguma coisa você está crescendo. E não tem problema nenhum, outros estão crescendo em conhecimento, outros estão crescendo, mas você precisa entender que você está sempre expandindo para algum lado. Se você não está se expandindo e crescendo na direção de Deus, você está se expandindo e crescendo na direção da frieza, do mundanismo, do secularismo. Algo sempre está te atraindo. Então a minha pergunta é, para onde você está crescendo? Para onde você está crescendo? Porque falar a igreja vai crescer é lindo, mas a verdade é que se você que é parte da missão cristã portuguesa não crescer, a igreja não cresce. A igreja cresce à medida que cada um individualmente assume a sua responsabilidade de crescimento. Porque nós estamos hoje em uma geração onde nós queremos que os líderes orem por nós, que os líderes jejuem por nós, que os líderes deem aulas e aulas, cursos e mais cursos, mentorias e mais mentorias para nós. Porém, nós ficamos só aqui reclamando, é igual aquelas ovelhinhas paradas, só na hora da comida, é o gatinho, né? Que só olha, você chega em casa, ele acha que é o dono de tudo, o gato normalmente é assim, né? Olha para você e fala, miau. Você já sabe, está te pedindo água, ou está te pedindo uma ração, ou está te pedindo alguma coisa, vai lá e põe. E o que tem de crente hoje é assim, pastor, miau. Quando a expectativa das escrituras é que nós sejamos pujantes, fortes, que nós avancemos. O reino de Deus é tomado à força, que cada cristão avance nessa direção. Nós precisamos crescer, e crescer além dos limites que nós conhecemos. Obrigado pelo que eu sei até hoje, mas eu quero ser uma pessoa melhor. O meu pastor, eu gosto de falar para ele assim, olha, tantos anos eu te conheço, e você não muda. Eu estou dizendo, você não muda o seu amor, você não muda o seu carinho, você não muda a sua unção. É isso que eu estou falando para ele, mas toda vez que eu falo isso para ele, ele fala para mim assim, não fale isso comigo não, que me dá uma tristeza. Não é possível que em tantos anos eu não melhorei. Não é possível que eu não mudei. Eu preciso melhorar. E esse é algo que eu aprendi dele. Cada ano a gente tem que ser melhor. Sabe, Elias, eu não tenho que ser melhor do que o outro pastor. Eu tenho que ser melhor do que o Marcelo ontem. A minha competição sou eu mesmo.
como eu era ontem, eu preciso esse ano ser um pastor melhor do que eu era o ano passado, um pai melhor do que eu era, um marido melhor do que eu era, e assim, um cristão melhor do que eu era. Às vezes nós falamos para alguém assim, você precisa crescer, você precisa melhorar, está na hora de amadurecer, e essa pessoa diz assim, mas pelo menos eu não estou tão ruim igual o fulano. Olha, eu estou bem melhor do que os outros. Eu pelo menos estou fazendo isso, eu pelo menos estou aqui. Mas nós não podemos nos medir com outros, senão a gente vira medíocre, vira mediano. Nós precisamos nos medir conosco mesmo, é um crescimento contínuo, né? Eu vou falar a verdade para vocês, eu nunca respeitei escadas, tive raiva de escadas a minha vida inteira. Escadas para mim é para saltar, 3, 4 degraus, e o mais rápido possível, descendo, se eu puder pular a escada toda, eu já pulava. Assim foi a minha vida, eu não tinha paciência para a escada. Eu sou uma criança diferente, talvez você nunca pensou nisso, mas eu várias vezes já pensei, aqui ontem mesmo, dali de cima, pular aqui, só para ver a altura que dá, como é que é para pular. Você pensa nessas coisas? Tem alguém aqui igual eu? Não, só eu que sou doido assim. É só eu. Ah, você também? Ah, ok, tem 2. 3. A gente fica assim, eu sempre fui uma criança que eu queria subir, pular, não sei o quê. E eu nunca gostei de escada. Até que um dia eu fui subir uma escada desse tamanho aqui, ó, lá em casa. De madrugada, fui fazer aquela coisa que não se deve fazer, não estava dormindo, tinha um pudim na geladeira. Eu falei, um flan na geladeira. Eu falei, deixa eu ir lá, né, visitá-lo. Aí, pisei na escada em falso, assim, aqui. Quebrei um osso do pé. E aí tive que andar alguns dias, né, com uma botinha, com uma muleta, e nesse tempo eu subi a escada devagarzinho, e a grande lição que eu aprendi foi o seguinte, escada, ela não é feita para se saltar, escada é feita para te levar ao próximo nível, ao próximo andar com segurança. E se você não vai crescendo para o próximo andar, com segurança, eventualmente você cai. Quem não cresce, quem se recusa a subir os degraus, quem se recusa a expor-se ao processo, cai e machuca na vida. Então nós precisamos crescer. Fala comigo, crescer é preciso. Você não acha interessante que quando lemos no versículo 2, ou no versículo 1, os discípulos disseram assim a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Jordão, onde cada um de nós vai poder cortar um tronco e vamos construir um local maior. Você não acha interessante que isso não veio do profeta? Isso veio dos discípulos? Preste atenção. Não era uma conferência de crescimento. O profeta não reuniu para dar os 10 passos que a gente precisa para crescer. O profeta estava apenas cuidando e alimentando a equipa que ele tinha ali, os alunos que ele tinha ali. E de repente, os alunos dizem, é hora de crescer. A maturidade de uma igreja acontece quando a igreja pressiona o pastor para o crescimento. É incrível isso, porque a maioria dos pastores, eles têm visão de crescimento, mas eles não têm uma igreja por detrás. A maioria dos pastores vivem sonhando com alguém que vai chegar para ajudá-los a cumprir aquele sonho que eles têm de crescimento. Pastor não tem problema com visão. Todo homem que Deus chama para liderar uma igreja, Deus dá visão de sobra para ele. Porém, pastor necessita pessoas que queiram avançar. E que lindo é, e que maduro é, quando uma igreja, quando um grupo de discípulos entende, é hora de crescer. Imagina você começar a cutucar o pastor Elias. Como a irmã Teresa cutucou. A irmã Teresa foi exatamente uma dessas, que falou, precisamos crescer. Jesse precisa de uma igreja dessa. E começou a provocar o que vocês vivem hoje. Alguém um dia provocou esse crescimento. A ideia nem foi dele. Não é ele que sentou com a irmã e falou, deixa eu te dizer o porquê que Jesse precisa que eu vá lá. Sem eu, Jesse nada pode fazer. Ele não fez isso. Ele não se expôs, ele apenas ganhou a irmã e a irmã disse, vamos fazer algo, precisamos avançar, precisamos crescer. Imagina que lindo se cada um de vocês começarem a buscar de Deus o sonho que Deus tem para você e você começar a atribular a vida desse pastor com projetos. Perturba a cabeça dele com sonhos. Ele vai ficar um perturbado feliz.
Pastor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, estou pensando em fazer uma reunião de oração com as irmãs assim, estou pensando em fazer algo com jovens, estou pensando em fazer algo com a terceira idade, estou pensando em fazer uma viagem, fazer isso para reunir, isso para evangelismo, vou fazer um churrasco para ganhar vidas. Deixa esse pastor louco de sonhos e projetos pessoais. Aliás, esses discípulos chegaram para Eliseu e disseram assim: ei, está na hora de crescer, a casa está pequena, já deu a hora da gente crescer. No caso deles era o espaço físico mesmo. E Eliseu falou assim: ok, vai, faz o que tem que fazer. Há uma liberação do profeta para que eles vão, mas o primeiro entendimento é esse: precisamos crescer, crescer como ser humano, crescer como homem de Deus, crescer como esposo, crescer como pai, crescer como líder, crescer naquilo que Deus me chamou e é precioso para mim. Como os discípulos de Eliseu perceberam que o espaço estava limitado, nós precisamos começar a perceber também como nós estamos limitados. Às vezes, você viveu um momento que você queria crescer, e aí você viveu alguns traumas na sua vida ministerial, na sua vida de igreja, sabe? Às vezes eu brinco lá com a minha igreja e eu pergunto assim: quantos de vocês já pensaram em sair dessa igreja? E eu tenho famílias comigo há 25, 28 anos, 27, 20 anos, né? E um ou outro, assim, daqueles, principalmente os que têm mais confiança, fala assim: eu já, levanta a mão, eles não têm medo. E eu falo assim: então, eu também já pensei em sair dessa igreja. Até o pastor já pensou em sair da igreja. Então, às vezes a gente tem um atrito, tem uma lutinha, tem um momento assim que a gente fala assim: deixa eu fazer algo diferente, ou então deixa eu ficar mais quieto, ou então eu fui cantar, mas acabei não me dando bem no louvor. Aqui não acontece isso, lá em New Jersey acontece. Graças a Deus que Jersey não tem dessas encrencas. Teve um probleminha ali com os irmãos, então deixa eu ficar quietinho, eu quis dar aula com as crianças, e aí alguém não gostou, o pai de alguém reclamou, deu problema. Essas coisas que acontecem. Estava na cantina, na cozinha, na livraria, o irmão queria comprar fiado, eu não vendi, ficou bravo comigo, então não vou trabalhar mais. Sei lá o que houve, que você parou. A gente para com o tempo, e a gente começa a construir um castelo ao redor daquela parada que a gente deu. A gente começa a falar assim: não, já passou a minha idade. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa se você tem 60, 70, 80, 90 anos, até o último fôlego que você tem, entenda, Deus vai te usar com aquilo que você tem para fazer coisas grandes. Não existe aposentadoria da fé cristã. Não existe aposentadoria da cidadania do reino de Deus. Aliás, esse é o nosso problema. É que a gente passa uma vida toda, eu vejo alguns irmãos de cabelinho branco, né? Vocês passaram uma vida toda aprendendo. Aí chegam em uma determinada idade, fala assim: não, agora eu vou deixar os jovens fazer tudo e eu vou ficar quieto. Você não pode ficar quieto, nós precisamos ouvir vocês. Nós precisamos aprender com vocês. Porque vocês não erraram, não cometeram erros e não cresceram e não aprenderam. Eu falo isso, eu tenho 53 anos, eu errei, eu aprendi tanto, eu não posso ficar calado e não ensinar isso para os mais novos. Então, nós precisamos de conselhos, precisamos de orientação, precisamos de tudo. Então, não é hora de parar. Talvez você parou por alguma coisa, é hora de crescer, é hora de avançar. Entenda isso, é necessário crescer. E tem pessoas que não querem crescer porque acham que Deus fez eles assim. Olha, eu sou assim como? Assim, do jeito que eu sou. Eu não vou crescer. Eu não vou mudar, porque meu pai era assim, minha avó era assim, meu avô era assim, toda a minha família é assim, e vai morrer assim. Que coisa triste. A gente pode mudar. O novo nascimento não apenas muda, não apenas tira a gente do inferno e põe no céu, não apenas muda o nosso espírito, mas ele nos dá a capacidade de, através de uma renovação da mente, na leitura da palavra, também de mudar tudo. A nova natureza nos ajuda a mudar tudo. Inclusive as nossas formas, as nossas maneiras. Nós precisamos crescer. Você é assim, tudo bem, mas vamos melhorar, vamos crescer, vamos ser membros melhores do que a gente foi o ano passado, discípulos melhores do que a gente foi os últimos 15 anos. Vamos avançar. Então a primeira coisa é: entenda, é preciso crescer. E eu quero lembrar você, a iniciativa partiu dos discípulos. Segunda coisa, tome a iniciativa. Continuação, é necessário crescer e tome a iniciativa. A iniciativa partiu dos discípulos. Se está na hora de crescer, eu preciso fazer algo. Nós não podemos ter respostas infantis, respostas de adolescentes,
Gente, eu como pastor, eu sei o que é cuidar de traumas, de problemas, eu estudo emoções, temperamentos humanos, e eu vou te dizer uma coisa, o processo às vezes é longo, demora muito para a gente melhorar. Tem situações que aconteceram na nossa infância que a gente carrega até hoje. Não é verdade? E dói, mas não precisa ser assim a vida toda. Por mais que demore para mudar, nós temos que iniciar a tomar uma iniciativa de mudança. As coisas podem mudar, as coisas podem transformar. Se tem uma coisa que eu estou sem paciência, eu falo como homem, à medida que eu vou ficando mais velho, eu vou ficando sem paciência para crises de adolescentes em pessoas com mais de 50 anos. E às vezes eu vejo isso em mim mesmo. Eu falo, já tem 53 anos. Outro dia, eu tive que tratar de um homem que a mulher brigou com ele, ele fez a mala e voltou para a casa da mãe. Com 57 anos de idade, que coisa linda. Vai para a casa da mamãe, lindinho, é? Menininho lindo da mamãe. Se eu fizer isso com a minha mãe, eu apanho. Se eu chegar em casa com a minha mala, minha mãe tira a cinta e volta agora. Olha, nós precisamos entender coisas de adolescente em nós. E sabe o que? Isso não fica só na família, isso vem para a igreja. Isso muitas vezes atrapalha o crescimento. Então, eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem de celebração, mas também é uma mensagem de desafiar vocês para a próxima etapa. E para alcançar a próxima etapa, nós precisamos ter atitudes maduras. Não é mais tempo de picuinha, de briguinha, de coisinha, de guardar sentimentos. É hora de avançar. Eu tenho 4 filhos, eu sei o que é filho adolescente. Tudo bem você tratar de pirraça de adolescente, mas quando a gente vai ficando velhinho, eu quando vou batizar pessoas, tem aquela pergunta que sempre faz: qual é a idade correta para batizar uma criança? Eu costumo dizer, normalmente é quando ele atinge a maturidade, e essa maturidade varia muito. Em algumas pessoas é 11, 12, 13 anos, em algumas estão 45, 50 anos, ainda não chegaram lá, ainda continuam lutando para crescer, mas nós precisamos entender, eu preciso tomar a iniciativa, preciso tomar a iniciativa. É semelhante àquela pessoa dormindo domingo de manhã e foi acordado pela mãe, e a mãe disse: desperta que hoje está quase na hora do culto. Ele: a mãe, deixa eu dormir. Desperta, porque é hora do culto. Mãe, deixa eu dormir. Acorda, é hora do culto. Mas por que eu tenho que acordar todo domingo cedo para ir para o culto? Primeiro, porque já tem 50 anos, pá. Segundo, porque tu eres o pastor da igreja. És o pastor da igreja. Levanta e vai, que o povo está esperando você pregar. Às vezes isso não acontece. Eu estou exagerando aqui com esse exemplo, mas às vezes isso não acontece em algumas áreas da nossa vida. A gente não quer crescer, e espiritualmente também, a gente se prende ao crescimento, sabe? Nós precisamos decidir crescer, tomar iniciativa. Em Mateus 9,17, Jesus ensina que não se pode colocar vinhos novos em odres velhos. Se fizerem, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres serão arruinados. Pelo contrário, colocam vinho novo em odres novos, e ambos são preservado. Deus quer fazer algo novo entre nós, mas esse novo precisa de encontrar um Marcelo novo, precisa de encontrar um você novo, porque muitas vezes o novo que Deus quer fazer entre nós, ele não acontece, e Deus às vezes nem o derrama, porque nós estamos engessados em alguma estrutura, em alguma forma antiga de pensar. Abra o seu coração para o novo que Deus quer fazer. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer nos levar a experimentar coisas novas. Quando o vinho novo que está fermentando, e por causa disso os portugueses entendem bem, libera gases, ele é colocado em odres velhos, essa pressão estoura os odres e gera perda. A metáfora de Jesus aqui, a explicação de Jesus, é só para dizer assim: olha, use coisas que se expandam, que são flexíveis, que querem crescer. Flexibilidade tem que estar no nosso coração. Se vamos abraçar o novo que Deus tem para nós, precisamos estar dispostos a crescer, dispostos a avançar. Então, a terceira coisa, supere os obstáculos da expansão. Todo crescimento tem obstáculo, é difícil crescer.
Não é fácil crescer. Quem é que gosta de fazer mudança de casa? Sou apaixonado por fazer mudança de casa. Ninguém gosta, né? Gente, pensa numa coisa ruim de se fazer. Desarrumar tudo, arrumar tudo outra vez, transportar móveis que quebram, que não servem depois, que não encaixam no novo local. Mudar é um negócio extremamente desgastante. E quando nós temos o conforto de ter uma casa própria, a gente fala, eu não saio daqui, eu não quero mais. A não ser que for para algo muito melhor, porque senão aqui eu estou tranquilo, já está, eu não quero mais ter esse desconforto, não quero ter mais esse problema. Então, quando nós mudamos, quando nós decidimos mudar, nós precisamos entender que vai ter obstáculos, toda mudança tem obstáculos. E o que são esses obstáculos? São as barreiras que se levantam para nos impedir de crescer. Às vezes nós apanhamos e por isso não queremos crescer. Tem muita gente que tem um chamado pastoral que ainda não assumiu, por quê? Porque ele não quer apanhar. Porque está na frente de um rebanho, você vai apanhar. Tem muita gente que tem um ministério de louvor que não quer assumir, por quê? Porque não quer apanhar. Tem muita gente que tem outras áreas que Deus colocou no coração dele, que ele fala, não vou, porque se eu for, terei problemas. Sim, você vai ter problemas. Você já reparou que a vida é feita de problemas ou não? Cadê os jovens solteiros aí? Fala um aleluia aí para mim, deixa eu ver. Nossa, mas nem aleluia, não sabe? Deixa eu ouvir dos solteiros, aleluia. Ninguém falou aleluia não, tá? Desespero. Ok, jovens solteiros, dizem assim, minha vida é muito ruim, eu sofro muito porque eu sou solteiro, tem muito sofrimento solteiro. Casa. É maravilhoso, é bem melhor do que ser solteiro casado. Mas com cada nível vem desafios novos. Os americanos falam algo que não se aplica bem ao casamento, mas é with a new level, a new devil. Com um novo nível, desafios novos. Você casa de uma hora para outra, ai que maravilha, eu não tenho os problemas de solteiro, parabéns. Agora vocês têm um problema de casados. Aí você fala assim, não, a nossa vida de casado está boa, mas não está tão bem, a gente está sofrendo muito, porque eu acho que falta um filho. Vamos para um filho que aí vai acabar o sofrimento. Que aí a vida vai melhorar. É uma bênção ter filhos, tanto que eu tive 4. Mas com cada filho, vem problemas novos. Ah, você não tem mais o problema de solteiro, não tem mais o problema de não ter filho, hoje você tem outros problemas. E assim vai, cada área da nossa vida que a gente decida crescer, nós vamos ter problemas novos. Empresarialmente, ser funcionário é uma tristeza. Ser funcionário e ter um patrão mandando é uma tristeza. Abra a sua empresa. Que aí você tem agora não apenas a tristeza de um funcionário, mas de todos os funcionários que você tem. Que você agora tem que suprir. É muito melhor ser patrão do que ser funcionário, mas com um novo nível, vem novos problemas. Então nós não podemos reter o nosso crescimento por causa de problemas. Na língua inglesa a gente chama isso de growing pains. Tudo que cresce dói. Os que cresceram muito aqui na sua adolescência entendem o que eu estou falando. Eu não cresci tanto, eu doí pouco, mas quem cresceu muito sabe que dói. Tem literalmente a dor do crescimento. E nós precisamos aprender a apanhar. A vida é feita de problemas. Nós não podemos voltar atrás porque vivemos um momento, sabe? Eu vou contar para vocês algo que eu já contei aqui, acho que é a primeira vez que eu vim aqui. Eu tive uma experiência tremenda com Deus, de um crescimento sobrenatural, exponencial. Nós começamos com 5 pessoas e chegamos a reunir 800 membros, com reuniões de 1.000 pessoas, e de repente vivemos uma crise e voltamos para 250, e um culto de domingo, desses de férias, está todo mundo viajando, eu cheguei no culto e tinha 50 pessoas na igreja, e eu entrei numa crise enorme. Falei, meu Deus, como é que eu vou cumprir? Como é que eu vou fazer o que eu fiz com 50 pessoas? E eu lembro que eu me ajoelhei, eu estava chorando com Deus, e dizendo, Deus, o que aconteceu? E Deus falou assim, peraí, quando você começou, você tinha quantos? Falei, 5. Falou, e olha o que eu fiz com 5. Quantos você tem hoje? Falei, só 50. Falou, se eu fiz com 5 o que fiz, eu não posso fazer muito mais com 50? É que nós esquecemos de onde Deus nos tirou. Esquecemos dos pequenos começos que Deus fez na nossa vida. Então, quando a gente vive um baque, a gente freia o crescimento e a gente não avança. A gente não quer crescer.
Supere esses obstáculos do crescimento. Quem é que gosta de assistir filmes? Tem um filme que eu gosto muito, Rocky Balboa. Alguém sabe de que eu estou falando aqui? Gente, aquele Rocky para mim é a maior lição de como apanhar e no final vencer. É apanhar até vencer. Ah, mas eu estou apanhando. Não se preocupe, Deus está no céu, Ele tem a mão dEle sobre você, você não vai ser abandonado, aquele que é de Deus, Deus lhe guarda e o maligno não lhe toca. Ah, mas eu estou apanhando. Não se preocupe que no fim vai dar tudo certo. E se não deu certo ainda, é porque não é o fim. Mas aprenda a apanhar, aprenda a crescer, sabe? Ouse superar os obstáculos da expansão. Quando um deles, de 2 de Reis 6,5, cortava o tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Olha, a parte do machado simboliza, essa perda, simboliza os desafios que nós enfrentamos. Começamos a fazer um trabalho e de repente parece que está bem, então lá, e de repente não foi. Agora freou o crescimento, freou. Como que eu vou avançar na minha vida? Como que a igreja vai avançar por causa disso? Desafios acontecem, são desafios financeiros, conflitos interpessoais, barreiras internas, externas, medo, dúvida, momentos, insegurança. Igreja como essa em Jersey, onde pessoas vêm, passam uma temporada e depois se vão. Onde pessoas vêm, vivem alguns anos e se vão. E pastorear imigrante é um negócio, é o que eu fiz a minha vida toda. É uma lição, porque você está pastoreando as ovelhas de Jesus, que algumas delas vão ficar a vida toda consigo, outras você vai pastorear e abençoar as nações. É tão interessante isso. Porém, momentos assim podem nos trazer aquele sentimento assim: perdi o machado, eu perdi o que me dava, eu perdi o que me fazia avançar, eu perdi isso. O que ele fez? Ele simplesmente chegou e chamou o profeta. E ele trouxe o profeta para isso. Ele trouxe o profeta para estar ali. Preste atenção em algo. Momentos de crises virão, mas em todas as coisas você é mais que vencedor. Em todas as coisas você vai vencer. Você só não pode desistir. Continue crescendo, continue avançando. Próximo ponto que eu quero destacar com vocês, eu acho que eu mexi um pouco na numeração aí, na sua numeração acho que está o ponto número 3 aí, que é o seguinte: valorize, para que a igreja não pare de crescer, valorize a autoridade e a presença profética. Valorize. Deixa eu te dizer uma coisa, eu comecei te perguntando, você valoriza os pastores de vocês? E às vezes algo que é muito familiar para a gente não valoriza tanto. Por exemplo, eu cresci... os meus filhos cresceram com alguns amigos em comum que nós temos, que esses amigos são muito conhecidos no meio cristão, no meio musical. Alguns dos cantores que tinham grande fama são tios e tias, assim chamam os meus filhos, porque crescemos juntos. Então, eles acham muito estranho quando eles estão em algum local com esses tios e com essas tias, e eles veem aquele tanto de gente ali que foram ali para cantar os louvores do tio e da tia, para estar juntos, e eles vêm aqui e só, uau, meu Deus do céu, e aí um desses vai falar, esse é meu sobrinho, essa é minha sobrinha, e aí o pessoal, ai, você é sobrinha da fulana de tal, eu quero ser sua amiga, eu quero ser seu amiguinho. Os meus filhos vivem isso, mas para eles é familiar. Ele não conheceu os cantores famosos, eles conheceram os amigos sentados à mesa, eles conheceram as pessoas simples e os filhos deles, que a gente ria e contava histórias. Então, nós às vezes temos esse contexto da familiaridade, onde nós não entendemos o valor das pessoas que nós temos. E nós precisamos dar esse valor, entender esse valor. Em 2 de Reis 6, 3 e 4, então um deles perguntou, não gostarias de ir com teu servo? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Eles valorizaram a presença profética. Eles chegaram e pediram permissão, podemos fazer? Sim, faça. Tá, vem com a gente, por favor. E foi junto. Entenda algo, teve um momento que precisou de um milagre, e o milagre só aconteceu porque o profeta estava ali. Último ponto, vou estar falando sobre o milagre, mas eu quero que você entenda algo. Já me ligaram de madrugada, já me ligaram, eu estando em outro país do mundo, e eu tive que pegar um avião e cuidar, de pessoas
que valorizaram o pastor deles, valorizaram a presença profética que Deus colocou na vida deles. No momento da crise, isso faz toda a diferença. No momento da crise, uma oração desse homem de Deus que você construiu uma história com ele, dessa equipe de Deus que você tem uma história com ele, faz toda a diferença. Gente, Deus usa muito e ouve muito oração de pai, oração de mãe, oração de pastores, oração de liderança espiritual. É um negócio muito lindo quando pai, mãe, pastor ora por você. Sabe? Isso é algo muito nobre. E nós, às vezes, nós vemos as pessoas, os pregadores, os pastores, apenas como comunicadores, alguém que Deus usa para comunicar comigo, e nós não valorizamos a pessoa em si. Valorize essa presença. Se vamos crescer, não há crescimento no corpo de Cristo sem a valorização da presença profética, da equipe profética que Deus colocou sobre a sua vida. Em Efésios 4:11, diz assim o apóstolo Paulo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo. Eles concedeu, ou seja, Deus concedeu pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, para quê? Para que eles possam edificar, para que eles possam ajudar vocês a crescer. O segredo do crescimento, do aperfeiçoamento, do avanço está na valorização da equipe pastoral que você tem. Escute isso, Missão Cristã Portuguesa, seus pastores não são perfeitos. Se você ainda não descobriu isso, nenhum dos seus pastores são perfeitos. E se você ainda não descobriu isso, você está na igreja há pouco tempo. Porque se ficar um tempinho, você vai entender que nós não somos perfeitos. Mas nós amamos ao Senhor. Todo pastor é assim, ele está avançando na direção do que Deus tem para ele. E Deus colocou ele para te capacitar, para te ajudar a crescer. E eles trabalham para a sua edificação, para o seu crescimento. E o meu último ponto hoje é o seguinte: se você quer crescer, vai ter que entender que é necessário crescer, vai ter que vencer os desafios, vai ter que honrar a unção profética, mas também você pode esperar os milagres. Se você quer crescer, entenda isso, espere milagres durante a expansão. Deus gosta de derramar milagres na vida daqueles que querem crescer. A história de vocês serve para ilustrar isso. Nós hoje estamos dentro de um prédio que é puramente um milagre porque vocês desejaram crescer. Se vocês não tivessem esse desejo, esse milagre aconteceria na vida de outros que tivessem esse desejo. Deus não tem problemas em providenciar o que você precisar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida como igreja, no contexto da necessidade da igreja local. Deus não tem problema em liberar isso. Deus quer saber só se você quer crescer e se o seu coração está correto para esse crescimento. Se você quer crescer para honrá-lo, se você quer crescer para abençoar, se você quer crescer para fazer a diferença, para ganhar pessoas para Jesus, Deus derrama sobre você o que você precisa. Espere milagres. 2 de Reis 6,6, o homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Uma explicação detalhada disso: o milagre do machado flutuante é um lembrete de que com Deus todas as coisas são possíveis. Eu tenho enfrentado o maior desafio da minha vida até então. Nós compramos como igreja um prédio para reformá-lo com $400 mil no máximo. Esse prédio caiu, foi condenado e virou uma construção de 2,3 milhões. Jamais imaginava, se eu soubesse disso antes, eu não teria começado. Mas uma vez que começou, não tem como parar. Eu entendi que quando Deus entra conosco na guerra, a gente só termina depois que sai dela. Então nós avançamos, e é incrível de ver. Hoje eu entro lá dentro, ainda falta muito. Estava falando para o pastor Elisa, ele falou: termina quando? Eu falei: não é quando, é quanto. Ainda falta ainda uns 400 e poucos mil dólares para a gente colocar lá para terminar. E aí termina. Mas assim, entro naquele prédio hoje, eu olho e falo assim: meu Deus, falta muita coisa, e eu posso entrar em depressão. Eu posso dizer assim: como que eu vou terminar isso? Eu já expandi, eu já fiz tudo o que eu podia. Ao mesmo tempo, eu entro dentro daquilo e eu vejo tudo de pé, eu vejo o dinheiro que já foi colocado ali,
está quase no final, eu falo, como que a gente fez isso? Eu não sei te explicar como eu fiz. Você sabe explicar, pastor Elias e Wanda, como vocês fizeram isso tudo aqui em Jersey? Tem explicação? Não tem explicação. Você sabe explicar o que aconteceu naquela casa que você morava lá, que agora você está reformando, que é vossa? É da igreja? Você sabe explicar isso? Não tem como explicar. Não tem como explicar onde há uma escassez e do nada Deus pega e faz algo. Então eu entro lá dentro e eu digo assim, meu Deus, eu tenho que terminar. E rapidamente eu jogo esse pensamento do lado e falo, olha onde nós chegamos. Olha o que Deus fez. Tudo isso milagre. Uma vez eu convidei um pastor para ir pregar lá. A gente precisava de um dinheiro naquela semana. E o pastor chegou e antes de subir, sentado lá no banco, agoniado de um lado para o outro, agoniado, olhou para mim assim, eu falei, o que está acontecendo? A mulher dele falou, Deus está falando com ele, não sei. Aí quando ele subiu, eu falei, eu vim aqui para pregar, mas não vou pregar não. Eu vim aqui hoje, o que eu vou falar é o seguinte, nós precisamos abençoar essa obra. E começou a falar sobre generosidade e falou, Deus me trouxe aqui para doar $20 mil para a construção da igreja. Aí eu falei para ele, você quer voltar semana que vem de novo? Fui pregar na igreja dele e agradeci a igreja e disse, meus irmãos, queria agradecer ao pastor fulano e a igreja de vocês, porque quando ele esteve lá, ele doou $10 mil em nome dele e $10 mil em nome vosso, para a nossa construção. Foi a primeira igreja que doou, tal. Aí um pastor lá já levantou, a minha é a segunda, e veio para frente, o outro também, a minha é a terceira, e mais dois, e ali doaram mais 30 mil, que a gente precisava de 30 mil aquela semana com construção. E aí do nada um irmão vende uma casa, fecha um projeto e chega com aqueles 20, 30, 10, 50, 100, que a gente precisa, assim foi, Deus sempre supre. Se você quer crescer, você precisa entender que você vai viver milagres, espere milagres de Deus. Meu coração fica aqui sorrindo, esperando ver quais são os próximos milagres que Deus vai fazer aqui. Não temos prédio, bum. Não temos casa, bum, e agora? Vocês vão crescer para onde? Continuem sonhando, porque Deus já provou para vocês que quando vocês sonham, o milagre vem. Quando vocês querem crescer, Ele supre. Não é hora de parar, é hora de avançar. Leve isso para a sua realidade familiar, para a sua realidade financeira, leve isso. Eu vou crer que Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer coisas maiores. Não é um crescimento, é uma jornada de crescimento. Comecei a crescer e eu não paro, e eu vou experimentando bênçãos maiores. E Deus vai pedindo de mim também renúncias maiores. Não cresce quem não abre mão de alguma coisa. Não cresce quem fica preso nos seus sentimentos e nas suas emoções. Não cresce. Aquele que cresce é aquele que olha para dentro de si mesmo e diz assim, eu não posso continuar como estou. Eu não vou ficar contando do meu passado. Uma vez, numa reunião de um grande pastor, ele reuniu a equipe pastoral dele e foi bastante confuso, porque ele perguntou à equipe pastoral e a equipe de fora que estava e alguns líderes de célula, ele perguntou, conte-me sobre a sua experiência com Deus. Me conte um momento de grande experiência com Deus que você teve. E os pastores começaram a contar, os líderes começaram a contar, e a experiência era de algo que aconteceu há 10 anos, há 15 anos, há 30 anos, quando eu me converti. Eram experiências espetaculares. E à medida que essas experiências eram contadas, o pastor começou a chorar, mas era um choro de tristeza, não era de gozo, nem de alegria, e ninguém entendeu nada. E quando a última pessoa acabou de contar, o pastor falou assim, eu estou tão triste, porque eu não ouvi nada que aconteceu essa semana, eu não ouvi nada que aconteceu ontem, eu não ouvi nada que aconteceu o mês passado. Nós não podemos ter as nossas maiores experiências com Deus sempre lá atrás. Nós não podemos dizer, eu cresci, eu fiz coisas grandes, mas foi lá atrás. Sim, nós temos um legado, nós temos uma história, graças a Deus por isso, mas eu quero estar emocionado por aquilo que Deus fez, mas eu também quero estar emocionado por aquilo que Deus está fazendo. Eu quero chorar lembrando do que eu construí, mas eu quero chorar vendo o que está sendo construído diante dos meus olhos. Eu quero olhar para o passado e falar que delícia, mas eu quero olhar para o futuro e falar, olha, eu quero viver para ver isso.
porque olha o que Deus está fazendo. Deus começou uma boa obra em cada um de nós, e Ele é fiel para completá-la. E essa boa obra, ela passa por um crescimento. Nos próximos 10 anos, MCP vai experimentar um crescimento nunca antes experimentado, em áreas que nunca antes experimentou. Porém, esse crescimento começa com você. Se você cresce, a igreja cresce. Se você busca a Deus e acende a chama, essa nova chama que Deus quer acender no seu coração, essa chama será acesa, gigantesca, sobre toda a igreja. O que vai acontecer no privado de cada um de vocês vai transformar num furacão abençoador aqui no coletivo. Você pode ficar de pé, por favor? É necessário crescer. Feche os seus olhos. Sabe o que? Eu quero orar por você. Na verdade, nós queríamos orar com você. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com uma canção, enquanto nós vamos então ouvir aqui essa canção, eu queria orar por você. Sabe, eu queria te dar uma chance, rapidamente. Se você, de alguma forma, entende que o seu crescimento tem sido travado, que em alguma área algo aconteceu, e eu falo de crescimento literalmente aqui, o seu crescimento na obra, no reino, o seu crescimento nos projetos, nos sonhos de Deus, o seu crescimento também, às vezes familiar, em alguma área da sua vida. Você entende, algo aconteceu, eu estou travado, eu preciso crescer, eu preciso expandir, eu quero ser uma das pessoas chaves que provocarão o crescimento dessa igreja, através do meu crescimento pessoal. Eu quero orar por você. Nós vamos orar juntos por todos, mas tem algumas pessoas aqui que precisam de uma oração hoje. Eu rapidamente quero tocar você e orar por você. Se isso é você, corra aqui na frente, o mais rápido que você puder. Se você entende que algo na sua vida está travado e que você precisa crescer, é hora. Hoje é o dia. Eu perdi o machado. Hoje Deus vai fazer o machado flutuar. Hoje é o dia de restaurar a unção, de restaurar o poder, de uma unção nova, um fogo novo, para um tempo novo. Vou estar orando por cada um aqui, em nome de Jesus.